Vamos lá. Então, sexto ano hoje, nós vamos fazer aula 7, página 22. Vou explicar para vocês, vamos fazer as atividades dessa unidade. Amanhã a gente vai ter aula, só que será um vídeo, eu não vou dar aula da apostila, mesmo que a gente não tenha terminado, tá bom? Para a gente fazer também uma atividade diferente. Tá todo mundo fazendo, a gente também merece, né não? Então, hoje, infelizmente, nós vamos fazer aula sim, porque a gente está com a última unidade ainda sem terminar, e nós precisamos dar início na apostila do quarto bimestre. Mas aí amanhã, mesmo que não tenha terminado, não tem problema, porque a gente já iniciou, né? Então, a gente termina outro dia, tá bom? Então, abram na página 22, deixa a apostilinha aberta na página 22 e 23, que eu já vou explicar a matéria de hoje. Dá para vocês ouvirem a professora da Vavá falando? Está atrapalhando vocês? Não. Não? Não, tudo bem. Então tá bom. Oi, Laura. Então vamos lá. Então vocês podem ver aí a imagem de um menininho. Está escrito assim: Mamá, estou saliendo a jogar futebol. E no lado tem a mesma imagem dele, só que uma outra frase, né? Pero, mamá, estou jogando futebol. Antigamente, vocês sabem bem, né? As crianças tinham a oportunidade de sair mais de casa, de ir para a rua jogar futebol, né? Primeiro porque não tinha muito carro, então não era perigoso ficar na rua e ser atropelado. E também era uma outra vida, né? Era uma vida muito mais tranquila. Hoje em dia, não dá para a gente deixar as crianças na rua jogando futebol, brincando. Pode acontecer um acidente, por exemplo, né, de um carro atropelar, ou outras coisas que a gente sabe bem que não dá para a gente deixar as crianças sozinhas. Tem que ter sempre um adulto ali de olho nelas, para que não aconteça nada. Então, hoje em dia, vocês brincam muito mais em casa, no computador, no celular, assistem muito mais TV do que antigamente, né? E aí, nós vamos então ver aqui um texto, depois a gente vai ler, mas a gente vai estudar a respeito do pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito é um tempo que eu uso para falar de coisas do meu passado, tá bom? Por isso que é pretérito, mas que se repetiam, era algo repetitivo, que não aconteceu apenas uma vez na minha vida, mas que foram coisas que foram se repetindo. Por exemplo, quando eu era criança, eu sempre ia à casa da minha avó. Então, quando eu era criança, eu sempre ia à casa da minha avó. Eu não fui uma vez só na casa dela, né? Eu fui várias vezes. Então, quando eu falo assim, era e o verbo ia, eu estou usando o pretérito imperfeito em português. Essa mesma frase em espanhol. Quando eu era niña, eu sempre iba a la casa de mi abuela. Quando eu era niña, eu sempre iba a la casa de mi abuela. Então, era é o mesmo verbo. Tanto em português quanto em espanhol, a gente usa o mesmo verbo, a mesma conjugação. E o ia, em português, em espanhol, vai ficar iba, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia de como funciona esse tempo verbal. Como que é a conjugação do verbo nesse tempo, gente? Os verbos terminados em ar. Cantar, amar, falar, todos os verbos terminados em ar. A gente vai colocar, em português, a gente faz assim, ó. Cantava, amava, falava, com V, certo? Em espanhol é a mesma coisa, só que ao invés de escrever com V, eu vou escrever com a letra B. Cantava, amava e hablaba, tá bom? Então, é só trocar a letra V pela letra B. Os verbos terminados em er ou ir fica igual. Por exemplo, eu comia, eu bebia, eu vestia. E em espanhol também, eu comia, eu bebia, eu vestia. Então, não muda.
O único que muda um pouquinho são os verbos terminados com ar, que ao invés de escrever com V, eu vou escrever com B de bola, tá bom? Aí vocês têm aí na página 22 essa explicação que eu acabei de dar para vocês, né? E vocês têm ali também embaixo a conjugação de 3 verbos, ó. O verbo rugar, que é jogar, rugaba. O verbo hacer, que é fazer, hacia. E o verbo salir, que é sair, salia. Então, o rugar, que é brincar, ficou rugaba, com B de bola. O hacer e o salir, que termina com er ou com ir, ficou ia, salia e hacia, tá bom? E na página 23, vocês têm, então, a conjugação de outros verbos. Então, nós temos aqui o verbo hablar, o verbo comer e o verbo viver. Vocês podem ver que o hablar vai ficar hablaba, hablabas, hablaba. Vai funcionar para os outros verbos regulares da mesma maneira. O comer e o viver, vocês podem ver que o finalzinho que está em negrito é igualzinho para os dois, tá bom? E tem mais uma tabelinha com 3 verbos irregulares. O verbo ver, né? O verbo ser e o verbo ir. Então, ver é veia. Eu veia muitas coisas. O verbo ser era, que a gente já ouviu, né? Que eu comentei com vocês. E o verbo ir, iba, que eu também comentei com vocês naquela frase que eu fiz em português e em espanhol, tá? Quando eu era criança, eu ia à casa da minha avó. Quando eu era niña, eu iba a la casa de mi abuela. Então, aqui vocês têm 2 tabelinhas. A primeira vocês vão usar para os verbos regulares. E a segunda, você já tem aí os 3 verbos. Esses aí, o verbo ver, o ser e o ir. Porque nós vamos fazer uns exercícios em que eles aparecem. Então, você já tem a conjugação dos 3 aí, tá bom? E aí nós temos um conto, La Bella Dormiente. A Bela Adormecida. Vocês lembram um pouquinho dessa história infantil aí? Do que ela fala? Quem lembra do que se fala? Qual é o tema da Bela Adormecida? Que história é essa? Ninguém lembra? Ninguém ouviu essa história quando era criança? Nós estamos na página 22 e 23, tá? Ninguém lembra, gente, da Bela Adormecida? Não é possível. É uma história infantil, vocês já devem ter ouvido. Eu lembro mais ou menos. Conta pra mim, mais ou menos, o que você lembra. Eu estava comendo uma maçã lá, envenenada. Os 7 anões. Alguma coisa Branca assim. de Neve e os 7 Anões? É. É outra história. Essa daí, da Branca de Neve, é outra história. Da Bela Adormecida, vocês não lembram? Bela Adormecida. É aquele filme da Malévola? É bem isso. Da Malévola seria uma forma de contar a história da Bela Adormecida de uma maneira diferente, mas exatamente. Que tem a menina, né? Que se ela furar o dedinho dela numa agulha, numa roca de fiar, ela adormece. A Malévola colocou um feitiço nela que ela deveria morrer, né? Lembra? Mas aí depois ela se arrepende e ela não morre, ela fica adormecida até um príncipe vir e dar um beijo de amor nela e despertá-la, né? Então, eu vou ler a historinha da La Bella Dormiente em espanhol, vocês vão acompanhar, tá bom? Ela tem pequenas diferenças, assim, toda vez que vocês forem ler uma história infantil, depende de quem escreve, ele pode fazer pequenas modificações, mas, no geral, gente, é a mesma história, tá bom?
Então não muda, é só pequenas diferenças, às vezes colocam um personagem diferente na história, mas no geral fica a mesma coisa. Então acompanhem comigo a leitura de La Bella Dormiente, página 23 e continuo na 24, tá? Havia uma vez um rei e uma reina que estavam tão afligidos por ter hijos que não há palavras para expressarlo. Fueron a todas las aguas termales del mundo, votos y peregrinaciones, pero todo era inútil. Al fin, sin embargo, la reina quedó encinta. Encinta quer dizer que ela ficou grávida, tá? E dio à luz uma hija. Se convocou a todas las hadas que pudieron encontrar-se em la região. Desculpa que eu estou colocando a Manu aqui na sala, tá? Em la região, para que cada uma delas, al conceder-lhe um dom, como era a costumbre de las hadas em aqueles tempos, colmara a la princesa de todas as perfecciones imagináveis. Oi, Manu. Querida, você caiu, né? Tá bom, não tem problema. A gente está aqui na página 23, Manu. Eu estou lendo para vocês o texto de La Bella Dormiente. E eu vou passar então para a página 24, tá bom? Então, eu só li a 23, que significa o seguinte: A Bela Adormecida. É um texto, né? Uma história infantil. E aqui fala que um rei e uma rainha, eles queriam muito ter filhos, né? Todo rei, toda rainha quer ter filhos. Para quem que eles vão deixar o trono, né? Sua herança. E eles faziam de tudo para ter esse filho e não conseguiam. Até que um dia a rainha ficou grávida e nasceu uma linda menina. E como era costume naquela época, as fadas iam até essa criança e lhe concediam, né? Perfeições, algumas coisas para que ela crescesse inteligente, bonita, esperta. Então, cada uma lhe concedia algo, né, para que essa criança crescesse bem, tá bom? Aí, beleza. Agora a gente vai para a página 24 para a gente continuar a leitura aqui do texto em espanhol e depois a gente explica, então, o que significa, tá? El día del bautismo prepararon una gran fiesta, pero cuando más se estaban divirtiendo y mayor era el regocijo, se oyó un terrible trueno. En medio de llamaradas y rodeada de un horrible olor de azufre, apareció la única hada mala del reino. Tenía fama de ser tan perversa que nadie se había preocupado de invitarla. El hada estaba muy enfadada. Creía que no iba a venir, gritó con voz terrible. Pues estoy aquí, lo quieran o no. Yo también le regalaré algo a esta niña. Las hadas buenas, temiendo las intenciones de la malvada, se acercaron corriendo a la cuna y empezaron a ofrecerle sus dones a la pequeña princesita. Inteligencia, belleza, bondad. Pero el hada maléfica las interrumpió y aproximándose a la niña, dijo estas terribles palabras. Sí, serás muy bella, pero el mismo día en que cumplas 15 años, te pincharás el dedo con la aguja de una máquina de hilar e morirás. Olha que maldade, né, gente? Los padres estaban desconsolados, pero entonces un hada que aún no había ofrecido su don a la pequeña les dijo: no tengo poderes suficientes para romper el completo el maleficio, pero sí puedo hacer que sea más leve.
y acercándose a la niña, la tocó con su varita mágica y le dijo, no morirás, solo permanecerás en sueño de 100 años hasta que con el beso de un príncipe te despertarás. Para evitar que el maleficio se cumpliera, los afligidos padres ordenaron destruir todos los usos e ruecas do reino. Aí, gente, a história então conta que no dia do batizado dessa princesa, prepararam uma grande festa, né? Como a gente faz também. E aí, todos estavam se divertindo, estava todo mundo alegre, e se ouviu um terrível estrondo, barulho, né? E no meio daquela bagunça, se sentiu o cheiro de enxofre. Apareceu então a única fada má do reino. E ela era tão má, todo mundo tinha muito medo dela, que nem se preocuparam em convidá-la para festejar o nascimento da pequena. Essa fada estava muito irritada, porque ela não foi convidada, né? E aí ela falou, vocês acreditavam que eu não viria? Pois eu estou aqui e também vou presentear a pequena. E aí as fadas boas começaram a dar os dons para ela, né? Todas com medo do que a fada má iria fazer, todas se aproximaram para dar os seus dons para a menina. Beleza, bondade. Só que aí, inteligência, né? Só que aí a fada má chegou perto, se aproximou, interrompeu todas elas e disse aquelas palavras, né? Que quando ela completasse 15 anos, ela furaria o dedinho em uma agulha, em uma roca de fiar, que é uma agulha que eles usam para poder fiar e fazer tapetes, né? Fazer algumas coisas com fio. E ela morreria. E foi embora, né? Já deu lá o seu dom, já estava satisfeita que fez sua maldade do dia. E havia uma fadinha que ainda não tinha dado o seu dom à menina. Então ela se aproximou e falou para os pais que ela não poderia quebrar o feitiço, ela não tinha esse poder, mas poderia deixá-lo mais leve. E assim o fez, dizendo que a princesa não iria morrer, ela iria adormecer por 100 anos, até que um príncipe fosse beijá-la e atirasse daquele feitiço, tá bom? Só que os pais, mesmo assim, é claro, ficaram com muito medo do que poderia acontecer à sua filha, né? Então, eles mandaram destruir todas as rocas de fiar, todos os aparelhos que tivessem agulha, né? Coisa de costura, tudo que tivesse agulha, eles mandaram queimar, destruir, tá bom? Como a gente sabe, na história da Bela Adormecida, quem conhece, o que acaba acontecendo? A Bela Adormecida é levada do reino pelas fadinhas para ser criada bem longe de tudo isso. Só que quando ela completa 15 anos, no dia que ela faz 15 anos, ela volta para o castelo, né? Para celebrar os 15 anos. Ela é uma debutante, toda menina espera por esse dia, né? Esses pais também. E se cumpre, então, o desejo da rainha má. Da rainha não, desculpa, da fada má. Ela acaba sendo levada até uma sala em que tinha várias máquinas lá, tudo destruída, mas todas com agulha. E ela fura o dedinho em uma das agulhas e nesse mesmo momento ela cai adormecida. E aí todos do reino adormecem também, os pais, tudo fica paralisado, adormecido, os animais, tudo para no tempo. 100 anos depois, aparece um príncipe, né? Se sabe a respeito dessa história da Bela Adormecida, e um príncipe aparece. Então, ele vai lá e tira o feitiço, ele beija a princesa e acaba despertando ela. E todos do reino também despertam daquele sono de 100 anos. Então, eles se casam e vivem felizes para sempre, né? Enfim, então, final sempre feliz, apesar daquela história toda, tá bom? Aqui não tem o final para vocês, mas eu contei, e como eu falei, cada pessoa que escreve essa história
faz uma pequena alteração, né? Então, cada vez que vocês forem ouvi-la, pode ser que tenha alguma coisa diferente. Mas, no geral, tá bom? É isso que acontece na história da Bela Adormecida. Ela adormece juntamente com todos do seu reino por 100 anos até que um príncipe aparece e quebra o feitiço dessa fada má aí, tá bom? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora? No texto que eu li para vocês, tem alguns verbos que eles estão nesse tempo que a gente acabou de ver, tá bom? Que é o pretérito imperfeito. Eles aparecem, são 5 verbos, tá? Só que tem verbo que aparece mais de uma vez. A Pro vai abrir aqui uma pagininha para compartilhar com vocês quais são esses verbos e quantas vezes eles aparecem. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever aqui, ó, tá vendo? Da mesma forma que eu vou colocar lá na página compartilhada. Só que, além de escrever, vocês vão procurar no texto. Tá vendo que o meu tem uma parte que está grifada em rosa? Aqui, ó. No de vocês não tem, tá vendo aqui, ó? Então, vocês vão fazer isso. Vocês vão procurar no texto as palavras que eu vou escrever aqui para vocês. Então, além de escrever aqui nesse espacinho, na página 24, aqui embaixo, vocês também vão procurar no texto e vão grifar. E aí, depois, como o texto está marcado cada um com uma linha, a gente só vai conferir se vocês escreveram na linha correta, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui uma pagininha com vocês. Então, nós estamos na página 24, tá, gente? É o exercício, não tem número, só tem esse exercício nessa página. Só que tem um quadrinho que está escrito assim, ó, ir. Deixa eu pôr aqui com letra maiúscula, como tá aí. Lá do outro lado, né, na outra coluna, vocês vão escrever IBA, tá bom? E aí depois vocês vão procurar lá no texto essa palavra, IBA, que é o verbo ir, nesse tempo que nós estamos estudando, pretérito imperfeito. Você já tem aí escrito a palavra ser, o verbo ser. E vocês vão procurar lá no texto, essa palavra era. Ela vai aparecer 3 vezes no texto. Então, vocês vão circular em 3 lugares diferentes, tá? Depois nós temos o verbo haber. Opa! Haber. E lá no texto vocês vão procurá-lo. Também vai estar escrito em 3 lugares diferentes. Habia. Agora o verbo estar. Estaban, vai aparecer assim, estaban, vai aparecer 2 vezes. E vai aparecer, que é o plural, tá? Estaba. Esse segundo, que é o singular, vai aparecer uma vez só. E o último verbo, que é o tener, lá vai estar escrito tenia. Opa. Deixa eu fechar aqui. Então, tá aqui. Vocês vão copiar essas palavrinhas que eu acabei de colocar aqui na tabelinha, onde está escrito imperfeito do verbo, na página 24. E lá no texto, vocês vão procurar o IBA, o era 3 vezes, o habia 3 vezes, o estaban 2 vezes, o estaba e o tenia. Então, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 verbos. 11, na verdade, né? 11 verbos. São 11 verbos que vocês vão procurar aí no texto, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Falta 10 minutinhos, mais ou menos, né? Menos de 10. Quando tiver faltando uns 4, aí a gente faz a correção, tá bom? Vou pausar aqui só um pouquinho a gravação, porque senão vai ficar muito tempo no ocioso, né? A gente vai ficar aqui no mudinho, vocês vão se... Vai voltar a gravar. Então, vamos corrigir o texto. Vocês vão me falar em que linha, tá tudo enumerado, linha 1, linha 2, linha 3, vocês acharam, então, as palavrinhas, tá bom? Por exemplo, na linha de número 1, tem 2 palavrinhas. Quais são?
Agora eu preciso que vocês me falem, senão a gente não vai corrigir esse exercício. Quais são as palavrinhas que vocês acharam na linha de número 1? Ana, tua mãe, filha. Obrigada. A Bia e Estaban, muito bem. Depois a gente vai ter uma na linha de número 4. Qual que é a palavra na linha de número 4? Era, isso aí. Na linha de número 6 também temos mais uma. Qual que é a palavra? Era de novo, isso aí. Então, até aqui nós já encontramos, né, 4 palavrinhas de 11. Na linha de número 8, temos mais uma. Qual que é a palavra? Estava. Estava. Na linha de número 9, mais uma. Era. Na linha 10, mais uma. Isso. Na linha 11, mais uma. Na linha 12, nós temos 2 palavrinhas, 2 verbos. Quais são? Uhum. Antes do IBA, lá na primeira frase. Estava e IBA, muito bem. Então, estava lá na primeira frase e o IBA que está na pergunta. E a última palavra está na linha 19. Qual que é? Estava. Na 19? É a Bia, a última palavrinha da 19. Tá bom? O estaba é na linha 12, né? Na 12, estaba e iba. E lá na 19 também, tá bom? Todo mundo conseguiu pegar? Tá ótimo. Perdeu alguma coisa, Ju? Ou tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, então tá bom. Amores, nós temos um exercício na página 25, tá? Sobre esse tempo verbal. Mas a gente vai deixar para fazer ele, então, depois. Então, vai ficar a página 25 para a gente fazer. Pós semana que nós vamos ficar aí, né? Mais distantes. E a tarefa de casa, que é a página 41 e 42. Então, isso daqui a gente vai fazer depois. Então, o combinado para amanhã é que vocês vão entrar no Zoom comigo, mas que nós vamos assistir um vídeo, tá bom? Não vai ter aula da apostila. Quando a gente acabar a apostila, começamos a do 4º bimestre. Nós ainda não finalizamos, faltam esses exercícios, são pouquinhos, dá tempo da gente fazer uma aula tranquilamente. E aí a gente inicia a apostila do 4º bimestre após a semana aí do descanso. Tá bom, queridos? Tá bom. Besitos hasta amanhã, até amanhã. Lembrando que amanhã vocês não têm as 2 primeiras aulas, só tem a partir da 3ª aula e comigo vocês vão fazer a 4ª aula, antes do intervalo. Então, não esqueçam de entrar, tá bom? E entrem assim que a Pro chamar para poder a gente começar a assistir o vídeo todo mundo junto, desde o início para não perderem nada. Tá bom, amores? Beijinhos, hasta amanhã para todos vocês. Até amanhã. Hasta, amores. Tchau.